Como é que a gente trabalha com data fixa para deixar visual? Raias. Então aqui, ó, dentro da engrenagem, vem aqui em SwiLens e aí eu crio uma raia. Então o que, que eu vou fazer aqui, ó? Expedite, ou seja, itens urgentes vão cair em uma raia chamada Expedite. Né? Ó, vê que ele divide a view, tá? Expedite está numa view, né? E os outros itens estão em outras. E aí o que, que eu poderia fazer nesse cenário aí que o Rafael nos trouxe? Eu vou criar um item aqui. A feature funcional é nota fiscal 10.0. Então, vamos lá. Né? Para quem está assinado o item? Ah, o Sigem é que vai fazer esse cara. Né? O ideal não é assinar para uma pessoa, né? É assinar para um time, talvez. E aí, o que está faltando para ficar visual aqui nesse cenário, né, Rafael? Está faltando a gente indicar a data, né? Então vamos lá. Ó. Na engrenagem, né? Dentro do item aqui, Fields, eu vou dizer o seguinte: ó, eu quero ver, além do estado, eu quero ver Start Date e também quero ver o Due Date. Se existe o Due Date? Não. Target Date. Eu sempre esqueço. Ou End Date. Tem o End Date aqui? Não tem. Então é Target Date. Então, save. Então a nota fiscal 10.0, né? Ganhou data aqui. Ele começou no dia 24. A data limite dele é 9/7 e ele já cai automaticamente como um item urgente. Ou seja, você já pode deixar ele na raia de expedite. Ou não necessariamente, né? Ele não precisaria ser um expedite. Mas você sabe a data limite que precisa ser cumprida deste item. Né? E aí o que é legal, né? Se eu mudo essa data, ele guarda no histórico e você consegue ver através dos logs. Então, certamente não adianta o engraçadinho lá simplesmente trocar isso aqui, porque depois você pode pegar no log que as datas foram trocadas. Né? Então, ele consegue armazenar esse tipo de informação. Mas a ideia de trabalhar com data é deixar a data visual, e aí você pode arrastar para raias diferentes que façam sentido para ti. Eu costumo trabalhar de que forma em release, e aí olhando para uma view de release. Né? A view de release, eu estou olhando para várias sprints. Então, como é que eu faço uma view de release? Geralmente, eu trabalho assim, ó. Eu coloco uma raia de expedite, que no meio do caminho a gente sabe que vai brotar coisa do chão, né? Então, deixo uma expedite. Crio uma outra aqui, sprint corrente. Tá? Crio outra chamada próximo sprint. E outra chamados sprints futuros. Beleza. Então, a ordem vai ser sprint corrente, desculpa, expedite, né, primeiro, sprint corrente, próximo sprint, sprints futuros. Beleza. Então, ó, ele vai dividir as raias aqui, tá vendo? Ó, raia 1, raia 2, raia 3 e tal. Ah, legal. O que, que você faz então? Ah, Sidney, ó, se eu minimizar aqui é legal, tá? Essa view aqui é bem legal que ele te mostra, ó. Dentro de expedite eu tenho um item to do. Né? Se eu movimentar esse cara para committed, ó, ele vai mostrar que agora tem um committed. Se eu mover ele para doing, ele vai mostrar que tem um doing. Então, quando você tem uma leva de demanda, você consegue ver numa view muito rápido qual é o estado das demandas, tá? Então, isso é legal também nessa view da Azure. Isso é automático, tá? É só reduzir o tamanho aqui e tal. Expandiu, ele tira. Reduziu, ele coloca na view, tá? E aí o que eu faço, né? Todas as demandas que estivessem no backlog planejadas, e aí por isso que eu gosto, né, de novo, quebrando aquele estigma de que o ágil não tem data. O ágil não tem data lá em Nárnia, né? Em Nárnia talvez não tenha mesmo. Mas se a gente está trabalhando, né, gente? Quando a gente está trabalhando aqui com datas, é olhando para um forecast. A minha previsão é de X. Então vamos pegar novos itens aqui, ó. Vou criar um item aqui XPTO, criar mais um aqui, cadastro de fornecedor. Vou criar outro aqui, sei lá, formulário do RH, enfim, nomes de demandas possíveis. O que, que a gente faria, né, numa previsibilidade? Ou seja, estou montando um forecast, né? No forecast eu vou dizer o seguinte: imagina o seguinte, a minha sprint corrente, né? Se eu olhasse para a minha sprint corrente, eu estou falando então que este item aqui, ó, ele possivelmente começaria. Vamos pensar que a nossa sprint começou segunda agora. Então esse item começa segunda e esse item termina. Vamos pensar numa sprint de 15 dias, tá? Ó, comecei 21, vai terminar 2. Ah, o que eu faço com isso? Se está visível que está dentro da próxima sprint, e aí, inclusive, né, eu posso vir aqui e dizer o seguinte, na tag, ó, sprint corrente. Pimba, ó, sprint corrente. Raia, sprint corrente. Ah, essa daqui vai para um próximo sprint, ó. Então vai ser de 5 a... Ah, de 5 a 16, ele é próximo sprint. Então, pode colocar aqui, próxima sprint. Ah, próximo sprint, legal. Ó, próximo sprint. Aqui.
E aí o que acontece, ó, dá uma olhada quando eu reduzo, ó, eu sei que neste momento eu não tenho nenhum item, né, que é urgente. Na sprint corrente eu tenho um cara em to do, né, vamos fazer um exercício melhor aqui, um tá em doing e outro tá em committed, ó. Sprint corrente tá andando, né, as coisas estão andando. Pro próximo sprint eu já sei que eu tenho, né, um forecast aqui, é um possível planejamento do cadastro de fornecedor. Aí o cara vai falar assim, qual é o throughput, lead time, aí é por isso que a gente tem que ter as métricas, né, gente? Porque se de verdade o teu time entrega 3 demandas, não adianta colocar uma quarta na sprint corrente, talvez, né? E assim por diante. Aí o que a gente faz, né? Se entrasse um novo item aqui, por exemplo, eu poderia criar um item aqui, item X, tá? E aí eu posso também ter um forecast para ele a partir da terceira sprint. Então, se a primeira sprint era de 21, né, a 2, a segunda sprint é de 5 a 16, a terceira vai ser de 19 a 30. Ó. Beleza. Então, isso quer dizer que eu estou para um sprint futuro. Ah, o que é legal então nesse cenário, né, Sidney? Ah, legal. Ó, nesse cenário, o que acontece? Eu estou olhando aqui sprint corrente, que é a minha view corrente. Eu não preciso ficar naquela daily morosa olhando para vários itens. Não, cara, eu dou foco no que tá para agora. Por que eu vou ficar sofrendo com tudo que tá lá no futuro? Não, cara, sofre com o que está visual na tua tela agora. E sprint corrente é o que eu preciso focar. Foca na sprint corrente para que estes itens cheguem em closed. Fechados os itens, legal. Ah, fechei os itens. Pô, legal. Então vamos pensar, esses itens foram todos concluídos, entreguei, tô feliz da vida. O que acontece, né? Um cara organizado vai fazer o quê? Pô, legal. Sprint corrente. Imagina, acabou a sprint inicial, sprint corrente. Movo os itens para sprint corrente, o que está em sprint futuro para a próxima sprint, o que estava em backlog para sprint futuro. É isso que você vai fazendo para trazer previsibilidade de quando os itens entram na esteira. E aí você para de responder aquelas perguntas. Quando fica pronto? Quando fica pronto? Quando você tem uma previsão de quando fica pronto. Tá? Então, para isso que eu gosto de usar as raias aqui, tá, gente? As raias.